Oi, oi, oi. Boa noite. Vamos esperar vocês irem entrando. Hoje o tema é felicidade. Vamos colocar aqui felicidade. Hoje o tema é felicidade. Oi, Jana. Boa, menina. Gostei. Chama as irmãs já. Já vai chamando. Vamos me aguardando as pessoas chegarem. Ixi, eu desativei aqui o tema. Peraí, deixa eu pôr de novo. Deixa eu deixar fixado. Deixei aqui fixado. Felicidade é hoje, hein? Muito bom, muito bom. Muito bom, Jana. Saudade de você. Aguardando as pessoas entrarem. Hoje a gente tem uma convidada especial. A Yara. Oi, Camila. Oi, Mari. Boa noite. Como foram de feriado, emendado? Descansaram? Nossa, que calor. Vou abrir um pouco a janela aqui. Oi, Yara. Ah, minha super convidada. Vamos aguardar a Yara entrando. Oi, Mari! Tudo bom, querida? Tô bem, acabei de chegar em casa. Falei, meu Deus, faltou um minuto, me correndo. Nossa, era Para para ser você agora. para ser agora. Para você ter uma ideia, eu tô com a minha mochila ainda fechada, que eu trouxe algumas coisinhas aqui para incrementar o nosso bate-papo. Ah, que delícia! Vou adorar. Que convidada especial, viu? Adorei o que você colocou. Saudade da amiga de infância, né? Que delícia! Pois é, porque nós passamos não na mesma sala, mas a gente, né, acho que você era um ano a mais do que eu na escola. A gente Acho- frequentou ali bastante São José, É, Objetivo, né? eu acho que da mesma idade. Eu tô com 40 e você? Então, eu tô com 41. Eu acho que eu era mais um ano a Você era mais. uma turma mais velha, é. E É, aí eu lembro certinho. Nossa, eu lembro muito. Saudade. Depois você foi para São Paulo, a gente nunca mais se viu, né? foi uma correria. Na verdade, a gente volta, né? Meus pais ainda moram em Bauru, então quando eu volto para Bauru, aí o que que acontece? Não é mais o mesmo. As pessoas saíram, muita gente aqui em São Paulo, né? A gente acaba É, fazendo novas conexões, mas eu acho que o carinho, a infância, na verdade, é algo muito nostálgico, né? muito. E é o que a gente vai falar hoje. Falar de felicidade, falar de valores. Não tem como não falar da infância, que é o meu mundo hoje. Exatamente. Então, Amor, primeiro, obrigada por aceitar o convite, viu? Queria que é você falasse sobre o seu isso que eu ia trabalho falar, para as né? Eu pessoas te queria, conhecerem. queria agradecer esse convite tão especial de estar aqui, né? Eu acabei, vou trazer muito do meu trabalho, mas eu queria realmente agradecer essa oportunidade, esse carinho, da vontade de ficar pertinho, de abraçar, mas a live já, né, aquece o coração. Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de valores, engajamento e felicidade. Conta um pouquinho para as minhas seguidoras do seu trabalho, Yara. Conto. Então, meu nome é Yara Mastini, eu sou psicóloga, né, infanto-juvenil, atendo muitos adolescentes e crianças, a maioria, né, é esse público. Claro que uma psicóloga infantil também atende pais, então os pais das crianças, eles, né, no consultório a gente fala que a gente trabalha com uma tríade, né? Tem a criança no meio, mas uma ponta é o profissional, a outra
são os pais e a outra é a escola. A gente sempre precisa envolver também a escola nesse bate-papo, né? Nesse universo aí do olhar para a infância. E também sou neuropsicóloga, né? Trabalho, fiz a pós, é algo novo que, né, surgiu na época da minha faculdade, não tinha, né, a neuropsicologia. Hoje tem um outro estudo mais avançado e trabalho com muitas famílias, também fiz alguns outros cursos em comuns, fiz o curso de coaching, fiz, né, o sleep talking, alguns outros cursos que vão agregando, né, o nosso caminhar para a gente sempre olhar para a família como um todo de uma forma muito personalizada. Eu acho que esse é o grande, né, sucesso, assim, o grande segredo. Você acolher cada um. Tem um estudo, tem protocolos, tem, né, que a gente segue, mas eu acho que esse olhar personalizado é o que faz toda a diferença ali para o sucesso e engajamento do acompanhamento da criança. Que linda! E a gente também tem a história de RH também, que se, né, se Sim, cruza aí, né? A gente tem essa história, e muito legal, assim, a gente ter a mesma profissão, poder bater um papo, porque a infância é o solo por onde a gente caminha o resto da vida, né? Porque ela molda a gente para o resto da vida, e o meu atendimento é mais com adultos, né, Yara? Então, você pega uma parte, eu pego outra e a gente traz esse olhar, né, da linha do tempo. Vai ser muito legal esse papo. E falando uhum. em valores, engajamento e felicidade, eu queria começar com uma pergunta, posso? Claro. Quando você sente que você está muito feliz, Yara, você está fazendo o que normalmente? Olha, né, eu acho que hoje tem vários momentos que eu estou muito feliz, mas eu sou muito realizada por trabalhar naquilo que eu gosto, né? Quando eu trabalhava no RH, eu já gostava, trabalhei 10 anos em RH, mas é diferente, porque a gente, né, empreender é mais difícil, tudo é difícil, mas quando você está no seu propósito, no seu caminho, a vida faz assim. Então, eu saí, né, da Ford numa sexta-feira, na segunda-feira eu já estava trabalhando num hospital aqui na Beneficência Portuguesa, e aí já foi indo logo para a clínica, já estava fazendo essa transição, foi tudo bem pensado. E ter essa experiência diferente não faz a gente, perder tempo. Não, pelo contrário, soma para entender a dificuldade da família, como é um cargo executivo, como a gente precisa entender esse mundo, né, da psicologia organizacional, na verdade, da organização como um todo, dos trabalhos dos pais, para a gente poder, né, compreender como é essa família. Com Então, hoje o certeza. trabalho ele me dá muita felicidade. A minha família, né, eu acho que ter um cachorrinho também, sabe, é uma coisa que eu gosto tanto, chegar e a gente sente tanta felicidade, né? Eles conseguem transmitir tanta Uhum. felicidade que não tem como a gente não ser empático. E aí a gente acaba aceitando esse amor e retribuindo. Eu acho que esse momento é bem especial. Por exemplo, eu cheguei agora e meu marido falou assim: Meu Deus, eu nunca ia aguentar esse seu pique. Porque hoje eu saí de casa 6h20. Era o meu rodízio, né? Trabalhei direto até as 8 e já vim para cá. E ainda estou começando uma live. Então, o meu expediente vai terminar 10 horas. Não é sempre assim, né? Mas enquanto Uhum. eu estou no expediente, eu estou indo. Eu estou cansada, mas eu acho que a paixão que move, a felicidade vem, que Uhum. mascara, né? É até É. perigoso, né, Mariana? Uhum. Porque a Uhum. gente às vezes Uhum. perde esse limite e eu tô com dor na perna, descobri que eu tô com tendinite no quadril. Então eu já Uhum. tenho as dores Uhum. porque eu não consigo pôr ainda na minha agenda um momento para cuidar de mim que talvez eu que seja, talvez não, é muito necessário, né? Com certeza. E falando das máscaras, né? Eu escrevi um e-book, não sei se, eu acho que eu comentei contigo, um e-book sobre as feridas da infância, que a Uhum. gente, né, tem na vida adulta, né, que a gente projeta na vida adulta. Esse e-book é gratuito, assim, para também convidar as pessoas a baixarem. Já teve 500 downloads, olha que coisa linda. E aí Lindo! tá no link da minha bio, né, para as pessoas se cadastrarem lá, porque muitas vezes a gente mascara mesmo e a gente precisa entender o que está por trás, né? Por que a gente não para, né? Não tem esse freio também. Eu queria trazer, Yara, alguns valores
para a gente provocar um pouquinho a audiência aqui, alguns valores que pulsam lá na essência infantil, tá? Lá na essência, aquela essência que muitas vezes a gente deixa lá para trás, que a gente vai sobrevivendo, vai criando as nossas máscaras, nossas personalidades, e essas feridas que doeram tanto a gente vai deixando para trás e mascara muito os valores da nossa essência. E que depois, na vida adulta, isso faz tanta falta e a gente passa uma vida querendo resgatar, né? Eu trouxe aqui alguns, por exemplo, verdade. Vão pensando aí, gente, o que pulsa o coração, né? Quando eu vivo momentos de verdade, união, aceitação, liberdade. Liberdade é um valor fundamental para mim, Yara. Fundamental para mim. Esperança, constância, desapego, coragem e simplicidade. São valores da nossa essência. Todo mundo tem um que pulsa mais. Eu tenho o valor da liberdade, para mim, é algo muito forte. E eu percebo, Yara, que quando eu vivo momentos que eu sinto que eu tenho liberdade, eu fico mais feliz. E assim, tanto liberdade quanto esse tempo de conexão e presença. Eu amo viver o valor da conexão e da presença. Então, quando eu tô com meu filhinho de 4 anos, quando eu consigo me desligar do mundo, né? Das demandas, das preocupações e me conectar com presença com ele, eu me sinto muito feliz. Muito feliz. São, assim, minutos, assim, que você fala, já ganhei o dia, assim, porque aquilo preenche. Quando eu tô com o meu cliente, com a minha cliente, fazendo algo que eu amo, que é o meu trabalho também que me realiza muito, e quando eu consigo fazer isso com presença e conexão e liberdade, eu também me sinto muito feliz. Quando eu tô comigo mesma e também me sinto conectada, presente comigo, com as minhas necessidades, eu também me sinto muito feliz. Então, muitas vezes, por que eu trouxe esse tema linkado, né? Para a gente pensar que não é a atividade que necessariamente nos traz felicidade, mas é quanto a gente vive do nosso valor nela. Exatamente. Então, muitas vezes eu estou no trabalho e eu estou pensando o que eu vou fazer para o almoço. Aquele momento, eu não vivo o valor da presença. Então, eu não me sinto tão feliz. Porque eu estou no trabalho que eu amo, mas eu não estou vivendo um valor meu naquele momento. Então, felicidade não é uma coisa permanente, estática. Elas são momentos que a gente consegue colocar os nossos valores, né? Às vezes eu tô com meu filho pensando na cliente que eu tenho que responder. Aquele momento é angustiante para mim, porque eu não tô conseguindo estar com presença e conexão, que é um valor para mim. Então, aquele momento desconectado, eu tô com o filho, mas não tô, né? Que eu tô com a cabeça lá, não é um momento tão feliz, porque você tá com o seu pensamento desconectado. Então, não é só um momento, né? É quando você consegue viver o seu valor naquele momento. Então, quando você consegue aliar os valores por exemplo, estar numa relação que te nutre, mas você consegue ter o seu valor impresso ali. Então, não é só a ação, né? Não é só a atividade. Porque tem gente que me procura e fala, mas eu não sou feliz nesse trabalho. E a gente vai ver os valores dela, ela não está conseguindo viver no trabalho. Eu não estou feliz no meu casamento. Aí você vai ver os valores do casal, é oposto, porque vem de histórias familiares com valores opostos, né? Então, é muito mais de você conseguir viver aquela cena com o seu valor impresso ali, do que necessariamente a cena sozinha, né, Yara? Sim. E acho que esse último exemplo foi muito fundamental, porque as pessoas não têm o mesmo valor. Né? As pessoas têm experiências de vida diferentes. Então, eu tenho uma experiência de vida, meu marido tem outra experiência de vida, meus pais têm outros valores, né? Mas é importante fazer isso em família, inclusive incluindo a criança, né? A criança, desde pequenininho, 3, 4 anos, já pode começar a pensar no seu valor, né? Você já pode ir introduzindo aos poucos e tem muito recurso para isso. Eu trouxe um até para dividir com vocês. Mas é interessante falar, o meu valor é esse, né? Então eu tenho também, eu gosto muito desse valor da conexão, gosto muito desse valor da presença, mas eu acho que hoje o valor para mim é a verdade, né? Então eu prezo muito pela verdade.
O valor do meu marido já é mais assim, a questão da união. Ele tem a necessidade de falar todo dia com a família dele. Ele liga todo dia para a mãe, ele é de ligar, ele não é de texto. Eu não falo todo dia com os meus pais. Eu sinto a presença deles, mas eu não tenho essa necessidade. Então, nós somos diferentes assim nessa questão, né? Mas a gente tem uma confiança, a gente tem, né, uma verdade um com o outro, que do que doer, a gente vai lá e fala. Tem uma relação de confiança tão forte que o quê? Que para mim essa confiança gerou esse valor muito importante que é a liberdade. Então, algo que eu levo para minha vida, Yara, é eu preciso estar com alguém que some e não diminua, né? E eu tenho a minha liberdade, eu tô com alguém que está somando, mas eu sou única. E a minha unidade é muito importante e precisa ser acolhida, precisa ser abraçada. Então, muitas vezes eu fui fazer curso fora, viajei e fui sozinha. Eu preciso ir para Bauru ver meus pais, meu marido não pode, eu pego meu carro e vou sozinha, né? Não é sozinha, é estar comigo. Então, quando a gente está com a gente, né? Quando você está com você, a gente se abraça mesmo e verifica que essa liberdade ela é saudável. Por quê? Porque tem confiança, porque tem amor, porque tem troca, né? Então, tem todos os valores ali por trás da gente. Eu acho que é exatamente isso, né? A questão do trabalho, a verdade do trabalho, você acreditar, né? Ter um propósito por trás. Outra coisa que também eu sempre gostei foi de um reconhecimento, de fazer alguma coisa. Geralmente quem faz artesanato, quem cria coisas, gosta de ver o produto final, sente prazer, né? Então, com uma técnica diferente que você aplica com uma criança e você vê um resultado, isso já é o seu próprio reconhecimento com você mesmo, daquela dedicação, né? Então, talvez é isso mesmo, eu estou lá feliz porque eu estou dedicando a algo que eu queira, né? Mas o valor é isso, tem o valor único e o valor da família. E é importante a gente ter esse diálogo, né? O meu valor é esse, da minha filha é esse, do meu marido é esse, mas qual seria o valor da família? E eu gosto de pegar, eu tenho um círculo cheio de valores, um monte, a gente vai linkando, cada um pega 10, depois pega 5, ver quais são os comuns, qual que seria para a família. Pode ser que o valor da família não seja o que eu escolhi, nem ele, nem ela. Mas em conjunto, por exemplo, a paciência, a confiança, a verdade, ele surgiu, né? Tem uma coleção, quando você me perguntou, né, como que a gente pode já introduzir essa questão do valor, eu gosto muito, é uma coleção da Ciranda Cultural, que é de fadas. É muito bonitinho, né? Então, são vários livrinhos, olha. As fadas falam de solidariedade. Então, ela conta a historinha e é uma ilustração bem bonita. As crianças gostam muito, né? Ó, tá vendo? Ele é fácil de ler. E aí, no final, é uma história que sempre vem, traz um valor, né? No final, ele ainda faz toda uma reflexão sobre a questão desse valor. Então, olha, aprenda mais sobre, né, com os jogos da fada, tudo que tem a ver ali na história. Então, ela falou sobre a água, sobre os jogos criativos, né? Ele está falando sobre sobre generosidade. Então, ele já coloca assuntos junto com né, o alimento, ser generoso com a natureza. Então, ele coloca aqui a questão da semente, né? Aí vem o que é a generosidade. Então, cada livro também traz, né, a historinha do valor. Então, tem aqui generosidade. Eu tenho um que é muito, muito legal para trabalhar com criança, potinho da gratidão, que é né, o valor da gratidão. Realmente, as crianças mudam. Quando você consegue colocar esse valor no dia a dia, eles são gratos a vários, sabe? A olhar para o seu feitio, perdeu um jogo, mas tem um porquê eu posso estar grato nesse momento, né? As fadas falam sobre solidariedade, essa daqui é muito bonitinho também, sobre humildade, né? Então é uma coleção linda, autoestima, que hoje é algo que tem que se trabalhar muito, principalmente pais de adolescente, olhar para a autoestima do seu filho, porque a adolescência é um momento que que eu me conecto com o outro. Então, eu fico muito assim, o adolescente, ele tem mais sono, ele dorme mais, é uma fase do desenvolvimento cerebral, mas ele está
com os olhos abertos para o mundo, porque é o momento que ele falar qual é a tribo que eu pertenço, o que eu gosto, quem me reconhece, quem gosta de mim, o que tem de legal em mim. Ele vai se formar através das relações. E nós estamos em um ano onde a gente tem as relações difíceis, a troca. Então, os adolescentes, eles estão precisando de muito apoio. E aí, o que acontece? Um monte de gente de brincadeira, circuito, faça com seu filho, academia em casa, faz seu filho para correr, mas tudo 3, 4 anos, 7 anos, 8. Quando já começa essa pré-adolescência e adolescência, eles estão ficando de lado. Só está sobrando o eletrônico, que é, né, algo que pode auxiliar para comunicar com uma outra pessoa, mas que em excesso também causa uma depressão. Então, a gente precisa realmente olhar para isso. E aí tem mais 2, né? Que é a questão da valentia, que é um valor também, né? Você ser valente, e da responsabilidade. Então, é muito bonitinho. Inclusive, quando a gente trabalha com as crianças, com os pequenos, teve uma pessoa que eu gosto demais, Mari, que eu vou te apresentar. Ela chama Edi, ela tem um perfil que chama Musicriando, e ela trabalha com música, musicalização para gestantes, crianças, e ela faz uns artesanatos lindos, e ela me mandou as fadas. Olha que gracinha. Ah, que lindo! Então, você traz as fadas, por exemplo. Ela mandou até um pouco assim, né, personalizado. Então, vamos pegar aqui. Eu peguei a errado. Vamos ver se tem a roxinha aqui. Que eu virei já tudo aqui. Bom, vamos assim mesmo. Então, ela faz a fadinha, né, que vai trabalhar. E aí, com a criança, você precisa, para ela entender mais o conceito, se for pequenininha, ela vai entender essa questão dos valores, mas use algo concreto. Um personagem, um desenho. Ah, não tenho essas fadinhas, Yara, o que eu faço? Ah, você pode fazer desenha de papel, cola um palitinho de sorvete, faça a criança pintar junto, né? Demonstre. Tudo isso eles gostam para eles entenderem cada vez mais e começarem a se apropriar dos conceitos e valores. Maravilha, é lindo, né? Falando em valores, olha só a tarefinha que eu fiz com meu marido, ó. Alinhamento de valores. A gente fez uma listinha de valores que a gente acha importante na educação do Guilherme. E a gente começou a dar nota, colocar em ordem, hierarquia de valores. E foi lindo esse exercício, assim. Porque a gente precisa, primeiro, gente, se conectar com aquilo que é importante para a gente. Porque, Yara, a gente pensa que isso é simples, mas não é, né? Muita gente não sabe qual que é o valor que importa. Então, a gente fica muito na casquinha, né? Ah, só honestidade. A gente fala os mais conhecidos. Mas a gente não sabe aquilo que pulsa o coração. Aquilo que te causa, sabe, tesão para trabalhar, propósito, brilho no olho. E a gente passa uma vida trabalhando assim, né? Em banho-maria, né? Porque a gente não sabe as coisas que pulsam o nosso coração. Então, eu tenho uma super lista de valores, assim, que tem, sei lá, uns 200 valores. Eu ajudo as clientes a olharem para dentro. E tudo tem a ver com a infância, né? Porque tá tudo lá, né? Todas as nossas conexões estão lá na essência, tudo aquilo que nos, né? A gente acabou abafando um pouco para cristalizar nossa personalidade, mas é muito desse resgate daquilo que eu faço, de perceber o que eu faço no dia a dia que eu fluo. Eu sempre falo assim, para e anota quando o seu dia flui. Porque isso é uma dica enorme que você está fazendo com muita afinidade com o valor que te pulsa. Então, eu percebo muito que quando eu fluo, tem muito a ver com essa conexão que eu falei, com essa presença, né? E como eu disse, assim, como é importante a gente ter isso naquelas atividades que a gente ama. Então, por exemplo, eu escrevi aqui para contar para vocês algumas coisas que são importantes, que são pilares da felicidade, né? E que se a gente colocar valores importantes para a gente nessas cenas, vai ser muito impulsionador da felicidade. Agora, se a gente não colocar os nossos valores, talvez não seja tão impulsionador, como eu falei, né? Por exemplo, eu amo estar com meu filho, mas eu tenho um valor de conexão e presença muito forte com ele.
Quando eu não consigo viver isso, é um momento de angústia, porque eu estou preocupado com outra coisa, o almoço está fazendo. E aí, aquele momento passa que eu falo, meu Deus, não foi um momento tão aproveitado, de tanta Uhum. felicidade, porque eu não consegui imprimir aquele valor lá. No trabalho, muitas vezes a gente não está conectado com o nosso valor. A maioria das pessoas são infelizes trabalhando, Uhum. porque elas não veem esse propósito, esse clique no valor. Eu estou fazendo para quê? Para que eu faço o que eu faço, né? O que me pulsa? Então, uma boa dica é no momento que você flui, que você não está se esforçando tanto, que a Uhum. coisa vai, né, Yara? Que você vê e fala, meu Deus, eu fui. Fui, resolvi, fiz acontecer. Eu adoro também, eu tenho um valor muito forte da produtividade. Assim, quando eu sinto que eu consigo produzir, resolver um monte de coisa, eu amo, eu fico flutuando assim. Eu Uhum. adoro essas, adoro ticar, adoro resolver, adoro, sabe? E adoro ser apoio das pessoas. Então, esse valor também de que tem por trás esse propósito de ajudar as pessoas, quando eu sinto que eu sou apoio e que o outro vai, sabe? Quando eu vejo que a pessoa consegue ir e que eu tô conseguindo ser suporte e ser apoio, né? Não é salvar ninguém, a gente, como psicóloga, sabe muito bem que a É. gente não salva ninguém, mas é conseguir ser A gente bota, apoio. né? A gente tem que colocar em andamento, a gente dá um Hum. empurrãozinho, mas principalmente o quê? Fazer com que flua essa reflexão que é exatamente o que você Exato, está falando, né? exato, exato. Como? Quando eu Talvez sinto isso, não sabia que tinha que olhar para aquele momento. E às vezes, no lado bom e ruim, a conscientização é muito importante para você construir a sua jornada, né? Então, isso. quando a mãe fala assim, ah, mas ele está roendo muita unha, em que momento? É na frente da TV? E eu falo isso para as crianças. Ah, o que você quer que eu te ajude? A parar de roer a unha, ok. Vamos tentar perceber qual o momento. Então, a gente faz um planner, com as figurinhas do Pokémon que ele quer, do jeito. E aí ele vai fazer um xizinho nos momentos que ele se percebe roendo unha, para a gente entrar com um plano de ação. Então, a conscientização, o olhar para, é o que faz fluir esse caminhar, né? Isso, precisa ter essa consciência, né? E aí eu trouxe algumas provocações aqui, né? Tem uma equaçãozinha da felicidade que fala a gente conseguir somar momentos de prazer no presente. E o que é momentos de prazer? São aqueles momentos que a gente vive os nossos valores, né? Se para Uhum, mim conexão, liberdade é importante, os meus momentos que eu vou ter mais prazer são momentos onde eu consiga sentir liberdade, conexão. Então, uhum, prazer, felicidade, valor tá super ligado, que são esses momentos que a gente consiga imprimir isso no presente, com um uhum. propósito de futuro. Precisa ter um para quê, né, Yara? A gente precisa ter um para quê, né? Tem uma pesquisa que foi feita com as pessoas do campo de concentração na Alemanha. Não sei se você já ouviu falar dessa pesquisa, Uhum. que as Do pessoas que Victor mais Frankl? sobrevivem. As pessoas. Oi? Do Victor? Eu não lembro o nome de quem fez, talvez Uhum. seja. Mas as pessoas que mais sobreviveram ao campo de concentração eram as pessoas que tinham um propósito para além É. daquilo, né? É dele, E, né? inclusive, até para o sucesso, né? Hoje eu falei exatamente isso para um adolescente que eu atendi, que a gente estava fazendo umas reflexões, e ele falou assim: não, eu vou vivendo, eu gosto de ir vivendo, não ter um motivo. E aí eu falei assim: quando a gente vai vivendo, qualquer caminho é importante. É aquela metáfora da Alice, né? Você vai. Então, para onde você vai? Não sei, quero sair daqui. Então, você pode ir para qualquer lugar, porque você vai sair Exato. daqui. Você vai para outro lugar. Sair daqui é não estar aqui para outro lugar. Mas a gente não sabe se esse lugar é bom ou ruim, né? Mas assim, é importante. Tem uma outra pesquisa que eles fizeram e eu achei maravilhoso porque ela foi muito longa. Então, eles pegaram as crianças na escola, adolescentes, e o que eles gostariam de fazer. E aqueles que sabiam exatamente o que queriam fazer e os que traziam com maior detalhe, por exemplo, daqui 5 anos eu quero ter um carro, quero ter uma profissão que faça isso. Quanto mais detalhe eles conseguiam, depois eles chegaram nesse momento, essas pessoas ganhavam, acho que era 5 a 10 vezes mais do que as pessoas que não tinham esse propósito, né? Então, assim, o que é ganhar mais?
muitas vezes não é o sucesso não é você ganhar mais, né? Então a gente tem que também pensar nisso. Mas para você ser bem remunerado ou não, você está sendo reconhecido em alguma habilidade e com certeza para você fazer bem, eu acredito que você tem que gostar, tem que ter uma paixão, tem que ter algo que te mova, né? Que você está ali no momento e aí você pensa assim, né? Tô cansada, já atendi 9 pacientes hoje, mas às vezes a mente, né, a mente está cansada, mas o corpo vai junto, tudo vai se relaciona. Depois a mente fica, né, ok, o corpo um pouco cansado, com dor na perna, mas parece que o cansaço não vem. E os 50 minutos de uma sessão, a criança fala, já acabou, não quero ir embora. É. Tem um E sentido, né? tem sentido. A psicologia positiva fala muito disso, né, Yara? Que o sucesso não traz felicidade, é a felicidade que traz sucesso, né? Isso. É ao contrário, a felicidade traz sucesso. Falando de propósito, olha minha metazinha aqui, ó. Meta, daqui de 3 a 5 anos, eu boto aqui, onde eu quero estar e vivendo qual valor, né? Olha o valor que eu escrevi: liberdade. Então, assim, a gente precisa escrever o nosso propósito. Daqui de 3 a 5 anos, a gente quer estar vivendo como? Com qual valor? Qual valor você tem que sentir na sua vida de 3 a 5 anos? Muito. E aí você quebra isso em várias metas alcançáveis, né? Para daqui a 5 anos você construir isso. Né? Então, quais são os pilares para você chegar nesse propósito? Então, a equação da felicidade na psicologia positiva fala: eu preciso ter momentos presentes de prazer, onde eu vivo esses valores. Então, onde eu vivo essa conexão que eu amo, viva momentos de união, igual você falou do seu marido, que eu viva esses momentos de liberdade no presente, somado com algum propósito de futuro. Você precisa sentar em algum momento junto com o marido, né? E escrever onde queremos estar daqui de 3 a 5 anos. É um propósito de vida e a carreira vai junto. Não é uma coisa ou outra, é junto, né? Vida e carreira conversadas, né, Yara? Exatamente. Eu trouxe também, Mari, não sei se eu já posso entrar nesse gancho, mas como a gente já está falando, é um livro bem bacana que chama Os 7 Hábitos das Crianças Felizes. Você conhece esse? Não, que coisa linda. Depois eu quero que você me passe o nome de todos esses livros. Esse é lindo. E esse aqui seu filho vai gostar, porque ele é muito colorido e a gente pode brincar com esse livro. Então, quem escreveu, a mesma pessoa que escreveu Os 7 Hábitos dos Adolescentes Eficazes, sabe? Né? Que tem toda uma coletânea. E aí, da criança, eu achei muito legal, porque são felizes. Então, ele vai passar, ele fez o quê? Como se fosse ali, né? Um reino, um lugar ali, um vale, né? Tem um vale, tem... As crianças gostam de explorar, pegar os bichinhos. E ele apresenta quem são os personagens, né? Aí vai passar por cada capítulo, cada um trazendo um valor, trazendo essa questão. Então, você vê que por trás da felicidade é exatamente isso, né? Então, por exemplo, conheça a turminha da floresta, depois Lili e a horta, pense no ganhe-ganhe, que é a igualdade, né? Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Crie energia, afine o instrumento, faça primeiro o mais importante, né? Então, ele traz um recadinho ali para os pais. É um livro que acolhe os pais. Eu gosto quando o livro vem assim, não é só a história, né? E aí, depois começa a história em si. Ele, né, cada um tem um porquê ali, um personagem. E a gente vai passando por vários capítulos. Pode ler um capítulo por dia, porque ele é comprido, né? E aí vai, sabe, tem um que fala, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. E tem um monte de coisa que ele não observa. Será que ele está, né, no potinho mais vazio do que mais cheio? Então, a gente vai trabalhando tudo isso. E depois de cada capítulo, né? Ó, então, capítulo 7, o hábito. Afine o instrumento. O equilíbrio é o ideal. Ele traz a questão do equilíbrio, que é outro valor. Uma promoção de bate-papo, né? Ele vai trazendo ali como você trabalhar com a criança. Legal. E no final, ele traz uma árvore dos 7 hábitos. E eu acho que árvore tem tanta metáfora, né? A gente trabalha tanto a árvore da vida, né? A sementinha que a gente planta na nossa infância, que a gente faz germinar. Porque os valores da infância, é muito interessante a gente falar que muitas crianças querem repetir exatamente igual e traz os valores dos pais.
Uhum. Algumas querem exatamente o oposto e constrói seus próprios valores através Uhum. daquela vivência. Então é Uhum. muito assim, é, importante você olhar para o que você passou ou não, o que que você faz exatamente como seus pais faziam. Isso é a herança de valores. E essa herança, Maravilha. ela causa essa nostalgia, ela causa essa comunicação familiar. E aí você passa pelas árvores, é bem bacana porque, né, ó, ouça antes de falar, todos podem sair ganhando. O que que sustenta essa árvore? E a gente pode fazer a árvore dos valores. Quais são os valores que Que maravilha. florescem? Quais são os valores que nutrem? Quais são os valores que dão sombra? Porque a gente pode ter um valor para aconchego, né? Então é importante isso, você olhar ali para você e conseguir se colocar no valor. É um livro que eu recomendo desde os pequenininhos até Lindo, para a criança lindo. pré-adolescente. É muito legal, porque você consegue entrar no conceito de felicidade de uma forma leve e consegue trabalhar toda essa questão de autoconhecimento e valor. Maravilha. E aí eu trouxe aqui alguns pilares também para a gente Hum, aquecer aí a reflexão. Então, o que que são pilares que podem ajudar a gente a trabalhar a nossa felicidade? Lembrando que felicidade não é um estado permanente, né? Isso é uhum, dinâmico. E quanto mais a gente consegue fazer essa equação de momentos de prazer, onde os nossos valores são vivos no presente e propósitos de futuro, as metas, né? Daqui a 3 a 5 anos, como eu quero estar vivendo, que valor que eu quero estar. Percebam que tem valores no presente e no futuro, né? Porque valor e felicidade está grudado, né? Não é um uhum, momento estanque, né? Mas são momentos que a gente precisa viver com aquele valor, como a gente falou, né? Não é um uhum. momento separado, é um momento com aquele valor. Então, eu trouxe aqui alguns itens. Por exemplo, uma das coisas que mais impacta a nossa felicidade são as relações saudáveis de troca. E saber quanto a gente pode contar um com o outro. Você falou isso do seu marido, né? A gente aqui em casa também tem uma relação bem de parceria, assim, eu e meu marido. A gente percebe o quanto que essa relação sustentada no apoio, de troca mesmo, a gente pode contar um com o outro, Uhum. né? Então, não é um olhar só para eu amo as suas qualidades, eu amo também quando você não está tão bem, sabe? Eu acho que essa relação apoiadora de eu te amo assim, apesar de tudo que, sabe? O pacote completo, essas relações trazem muita paz, né? Impactam muito a felicidade, essas relações que a gente pode contar. Gratidão, como você falou do pote da gratidão que eu amei. Eu tenho um livrinho do lado da minha cama que chama o meu bloco de gratidão, que eu não durmo antes de escrever os itens que eu agradeço naquele dia. Porque você dorme com o coração em paz, né, Yara? É. Você olha para o copo cheio que você estava falando, né? E esse Então, exercício é lindo para é quem é lindo, mãe de adolescente, porque é lindo. a gente tá criando lacunas, né? É diferente a vida que a gente viveu, com o que eles estão vivendo, a gente não consegue conectar. E eu lembro que eu passei por isso. Eu ia na cama da minha filha e falava, nosso momento. A gente tinha um caderninho juntas, cada uma escrevia 10 questões para agradecer, e depois a gente falava assim: vamos compartilhar 3? Não era para compartilhar tudo. Mas é o seu momento, tem coisas que é íntimo seu, mas o ato de escrever também é muito, muito legal, né, Mari? É. É porque fixa, né? Porque senão a Uhum, gente fica só com foco no que deu errado e a vida fica muito pesada, né, Yara? E uhum, a gente realmente não consegue ficar feliz no dia, né? Porque uhum. tá olhando só o copo pouco vazio, né? O copo um pouco vazio, o que que tá faltando, o que que não tá dando certo. Então, a gratidão. Também tem aqueles momentos de apreciar o belo, né? Da gente parar e apreciar o passarinho, o sol, agradecer de estar respirando, né? Dos filhos serem tão lindos assim, de terem vindo tão perfeitinhos, né? A gente apreciar as coisas lindas, né? O sol, o clima, a grama, a natureza. Então, a gente passa por cima do que é belo, né, Yara? A gente perde a oportunidade. Às vezes É. a gente fica trancado dentro de casa, no trabalho, perde a oportunidade de olhar e apreciar o que é bonito da vida. Isso também preenche, dá uma sensação deliciosa de felicidade também. Fazer exercício físico e meditação é uma coisa que ajuda demais na felicidade, né?
trabalhar com gosto, fazer aquilo que eu amo, imprimir o meu amor. Procurar, assim, se você tem condição, uma reserva financeira, de olhar para aquilo que você ama, de trabalhar e de repente, se dá a oportunidade de fazer algum movimento para trabalhar com aquilo que brilha seu olho, né? Não apenas paga suas contas, né? Se você tem uma reserva financeira, começar a olhar para a oportunidade de repente, começar a desenhar um plano B de carreira. Isso é tão importante, né? Porque a gente passa metade do nosso dia trabalhando, né, Yara? E quando você está alinhado, você vai procurar, porque assim, não adianta também só sair para trabalhar sem um planejamento, né? Quando eu saí da empresa, fiz todo um planejamento. Então, tive alguns cursos que foi necessário fazer com antecedência, ter uma reserva, planejar que, né, as coisas, mudar de profissão, abrir um novo caminho, é como se estivesse construindo uma nova casinha. Antes do teto, quando vier a chuva estar pronto, eu preciso de alguns passos, eu preciso, né, arrumar ali o terreno. Então, acho que esse planejamento é muito saudável e muito benéfico. Perfeito. Eu fiz por 4 anos meu plano de virada de carreira, de CLT para empreendedora. E sabe qual o valor que estava por trás? Liberdade. De novo ele, né? Eu queria viver a liberdade de tempo, de poder fazer a minha agenda fluir da maneira que eu quisesse. Eu queria ter a liberdade de trabalhar com aquilo que pulsa meu coração, com os projetos que têm a ver com aquilo que pulsa meu coração. Queria ter a liberdade, nem marido eu tinha ainda, Yara. Eu virei minha carreira, nem marido eu tinha, mas eu já queria ter liberdade de viver a maternidade com a minha carreira. E eu não tinha nem marido, meu filho era só um projeto aqui dentro ainda, na minha mente, do meu coração. Mas eu sabia que eu queria viver a maternidade com a minha carreira, que é liberdade, né? Então, de novo, o valor vindo, né? E aí, outra coisa que traz muita felicidade é ajustar a nossa lente, né? Começar a ver as coisas com mais otimismo. Sim. Porque senão a gente deprime, principalmente no momento que a gente está, né? Se a gente vê tudo com os olhos do ruim, a gente deprime. Você estava falando de valores, né? E a gente está ensinando muito a questão da empatia, do cuidado com o próximo para o meu filhinho de 4 anos, nesse momento. Por exemplo, da pandemia, a gente só sai de máscara. E às vezes a gente está em algum lugar, tem uma outra criancinha que chega sem máscara. E ele fala assim para mim, mamãe, eu tô de máscara para cuidar de mim e para cuidar do meu amiguinho também. Então, assim, e percebe? É isso, né? Porque a máscara, ela cuida muito mais do outro do que de você mesmo. Então, assim, quando a gente dando exemplo, né? Claro, a gente de máscara o tempo todo. Quando a gente vive isso, né? Gente, isso traz, assim, uma paz, né? Porque você fala, meu Deus, eu tô conseguindo passar, né? Os valores de novo, né? Outra coisa que é muito importante, quando passar uma diversidade, olhar qual oportunidade está ali. O que de lição essa diversidade está trazendo? Para também não focar só no ruim, para ter olhos de otimismo, pensar na intenção positiva que tem por trás, como que eu posso ajustar minha lente para ver o lado bom daquilo, né? Uma outra coisa que também dá uma paz no coração, de felicidade, é a permissão para errar, né, Yara? Permissão para ser humano, né? Para a gente errar, se sentir gente como a gente, pessoas falhas, comuns, não se exigir perfeição, porque perfeição e felicidade, elas se repelem um pouco. A gente precisa ter uma permissão, assim, para ser humano, para errar. E também ter esse propósito, colocar isso em metas quebradas, né, para a gente chegar nesse propósito maior e praticar gentileza. Eu coloquei como que praticar autogentileza leva a gente com muito mais estoque para praticar gentileza para o outro, né? Quando a gente é mais gentil com a gente, como a gente consegue fazer isso com o outro, né, Yara? Mas eu acho que eu vou até ampliar. Eu acho que para todos os valores. Então, quem pratica o autorrespeito, respeita o outro. Quem acha que a sua liberdade é importante, né? Dá confiança para o outro, promove essa liberdade. Né? Então, acho que quando a gente consegue vivenciar na gente, experienciar, a gente consegue proporcionar com verdade, sem julgamento, né? Algo que realmente você vai lá...
deixando, acolhendo mesmo esses sentimentos, né? Total. Isso é comunicação não violenta pura, né? Quando a É, gente consegue ter autoempatia, autogentileza, amor por nós, a gente vai aceitar muito mais o outro como ele é, né? é, Ter empatia com o outro, com o momento, até com as emoções negativas do outro, né? Porque a exatamente. gente aceita e tolera as nossas, né? E por último, assim, só para fechar, eu quero te ouvir também, fala dessas conexões afetivas e sociais com qualidade e amor. Quanto Uhum. que a gente consegue? E não é quantidade, tá, gente? Felicidade tem muito mais a ver com qualidade das relações que a gente tem perto da gente. Pode Uhum. ser, pode ter numa mão, tá? A gente pode ter numa mão. Mas são pessoas que a gente tem, que a gente pode contar, que a gente nutre com qualidade e que são geradoras de amor, de Uhum. nutrição. Como isso traz paz, né? E felicidade, né, Yara? Acho que é todo esse conjunto, né? E o nutrir é o regar a sementinha da árvore que a gente falou agora, né? Acho que tem algo que sempre chega para mim também, Mari, complementando, eu não sei se talvez as mães que você atende trazem isso, da dificuldade de trazer esse assunto com os pré-adolescentes e adolescentes, como eu posso introduzir valor, né? A dificuldade deles pensarem também o que sentem, porque eles estão vivendo muito pelo outro. Ai, meu amigo vai me achar ridículo, né? Ai, não vou ter likes nisso, isso não é para mim. É. Então, a gente precisa entrar no mundo deles para trazer para o nosso, né? E um recurso muito legal que eu acho que é esse jogo do dilema. Você conhece esse da Matrix? Que É lindo! muito. Eu já ouvi falar, que lindo, Yara. Ele traz cada cartinha um episódio, né? E aí, por trás desse episódio, tem vários valores que a gente vai saber se foi aceito, foi acolhido ou não foi. O que que você faria, né? Por exemplo, seu tio presenteia você e seu irmão com duas notas de dinheiro de valores diferentes, para que vocês dividam o total, né, o total do valor. E você escolhe. Como o sobrinho mais velho, ele vai repartir o dinheiro, né, a nota maior para você e para o seu irmão menor. O seu irmão é bem mais novo do que você e não conhece os valores impressos na nota. Como que você faz a divisão do dinheiro? Então, ele te deu 5 para o seu irmão e 10 para você. Você vai lá e compra de 7,50 para cada um, ou você fica, né, a minha divisão é uma nota para outro, outra nota para outro. A gente vai entendendo as crianças que trazem de uma maneira muito simples, mas que expressam num contexto como fazer ou não o valor. E isso aqui para um pré-adolescente é muito legal, porque também eles precisam conhecer. Muitos pais não falam de si mesmo, dos seus dilemas, do que fazer, né? Então é importante a gente se mostrar também com exemplo diante de uma situação difícil. Essas perguntinhas são também bem bacanas para trabalhar em família, para você entrar no mundo do seu filho, né, do seu amigo, do seu companheiro, ver quais são os valores que eles trazem atrás de umas situações ali, que são situações às vezes bem mais cabeludas do que essa. Que demais! Muito legal ver essas ferramentas. E a gente precisa aprender também, né, Yara, a pedir ajuda, né? A É, gente está numa sociedade, assim, que ainda tem muito preconceito, né? Com se mostrar vulnerável, né? Mostrar que a gente precisa de ajuda, né? E hoje, graças a Deus, a gente está ampliando esse olhar, né? As pessoas estão conseguindo pedir uma mão, né? Um apoio, né? Para olhar, olha, minha vida não está feliz, né? Eu não estou conseguindo fazer meu coração pulsar, eu não estou feliz no casamento, não estou feliz no trabalho. E muitos vivendo distantes dos seus valores, né? Muitos nem sabem a é. conexão entre os valores e a felicidade, que é o que eu quis Uhum. muito propor aqui para provocar nessa live, a gente entender que por trás da felicidade tem um valor muito importante nosso que está pulsando. Então, Uhum. muito mais do que momentos, né? Como a gente falou no início, estar com a família, estar com o trabalho, maravilha, todos nós amamos. Desde que a gente esteja vivendo momentos com aquele valor, né? Com aqueles valores importantes, né? Porque a gente pode estar em família, mas a gente pode estar desunido em família. E aí, será que Uhum. eu vou estar feliz naquele momento? Eu posso estar no trabalho,
mais desconectada das minhas clientes. Será que eu vou estar feliz naquele momento? Eu posso estar com meu filho, mas pensando no, né, no almoço que está ali quase ficando pronto. Será que eu vou estar feliz naquele momento? Então, ter os momentos na nossa mente são importantes, fantásticos, mas desde que a gente saiba imprimir os nossos valores nesses momentos, para que a gente saiba fazer momentos felizes no nosso presente e a gente consiga trazer um propósito de futuro. Como que eu quero que esse valor esteja presente na minha vida daqui 3 a 5 anos? Como que eu quero viver isso? Né? Então, quando eu fui fazer a virada da minha carreira, que eu tinha já a história da liberdade, a liberdade está até hoje no meu papelzinho. Então, eu estou construindo uma história, né, de carreira e de vida para que daqui 3 a 5 anos eu esteja vivendo muito mais esse valor ainda, o valor da liberdade, né? Então, quanto que é importante a gente grudar os momentos de felicidade, lembrando que ela é dinâmica, com esses valores que pulsam o nosso coração, né? Exatamente. Que lindo isso. Qual o valor que você sente que sua filha tem muito forte? Olha, eu acho que a confiança para ela é muito forte, sabe? Ela tem a liberdade, ela está agora com as amigas, ela consegue ter essa confiança. O diálogo é algo também muito importante entre a gente, né? Porque o valor, ele tem cada um seu, né? A gente tem o valor em família, mas a gente também tem o valor em sociedade, então ele vai ampliando, né? Esse conceito é muito bacana. O último livro que eu separei, que eu sei que a gente já está quase nos finalmente, é Histórias com Valores. Então, são várias histórias, mas ele passa exatamente por esse contexto que você trouxe, né? Então, quando eu falo aqui, eu falo qual é o valor que eu tenho comigo mesmo, para mim, os meus valores. Então, ele traz aqui autoestima, respeito, honestidade, e cada valor desse tem uma historinha e atividades para trabalhar. Depois, valores em família, que foi o exercício que você fez com o seu marido, olha. Parece que a gente combinou a live. Gente, a gente não combinou a live. Não combinou Era só mesmo. o tema. É verdade, que delícia. Depois vem valores para a sociedade, porque a gente vive em sociedade. Eu preciso respeitar, eu preciso trazer meus valores no dia a dia, eu preciso viver com a minha verdade, né? E por último, histórias para pensar nos valores, para a gente refletir. Por quê? Porque ele não é estático, ele é dinâmico. Hoje eu estou com a liberdade muito forte. E eu tinha a liberdade muito, muito forte em mim. Era algo que realmente queria. E eu vou te falar, Mari, hoje eu trabalho, a minha jornada de trabalho é muito maior do que o que eu trabalhava lá. Então você fala assim, mas Yara, você não escolhe o seu horário? Eu escolho, mas eu amo tanto que eu vou pegando mais uma família e falo, meu Deus, acho que eu extrapolei. Então, assim, a gente tem a liberdade, ter a liberdade não é só ir para lá, é ter liberdade de escolha, às vezes, né, ter que se adaptar, também aprender dentro da sua escolha. Não é sempre que a gente faz uma escolha ali, às vezes a gente vai pela nossa paixão e não é tão correto com outras questões. Então, a gente vai todo momento, né, pensar, refletir sobre o valor, por quê? Porque hoje eu estou assim. Né? Hoje eu estou na confiança, eu estou na dedicação, hoje eu estou nessa questão, mas daqui 2 anos pode ser que eu esteja com outro valor, né? Mas é importante a gente acolher. E liberdade para falar não também, né, Yara? Como que é lindo a gente ter liberdade para falar não, né? Então, assim, ontem foi interessante, porque ontem eu tinha marcado uma live também, porque eu estou numa jornada aí de 1 mês, né? Então, o pessoal que está acompanhando aqui está todo dia comigo. Estou na jornada do equilíbrio, já te conto também o propósito, né, para a gente ir concluindo. Mas ontem eu cheguei, meu filho dormiu no caminho, a gente estava na minha sogra, e ele então chegou 8 horas da noite e não estava querendo dormir, porque ele tinha dormido no caminho. E ele não tá mais fazendo soneca, então aquela soneca bagunçou todo o horário. E aí eu falei assim, então ele tá acordado, hoje é dia da criança, hoje é dia dele, Sim. eu vou desmarcar a live. Então, liberdade para você poder dizer não. Não, hoje eu não vou fazer a live. Explicar que não, porque é o dia dele e ele não dormiu e tá tudo bem, ninguém morre por isso. Então, quando a gente tem liberdade para a gente colocar luz nas nossas prioridades, então, prioridade é meu filho, eu vou ficar com ele hoje, né? Hoje é o dia dele, ele é minha prioridade. Então, e quando a gente consegue dizer não,
isso também traz uma paz para o coração, né? Porque a gente sente que a gente está vivendo de acordo com aquilo que é a nossa verdade ali naquele momento, né? Porque a gente fica se enfiando em coisas, se enfiando, e fazendo por fazer e perde propósito. Quando a gente para, respira e fala, pera lá, isso não está mais de acordo com o meu propósito. Isso não pulsa mais meu coração. E começar a fascinar também, sabe? Fazer escolhas, ter liberdade de falar, não, esse projeto eu não vou pegar. Já aconteceu isso comigo. De ter projetos que não coincidem com os meus valores, assim, de empresas ou pessoas que querem uma fórmula mágica que não é o que eu acredito, né? Que eu acredito muito nessa parceria do cliente se autorresponsabilizar pela sua jornada e eu ser apoio, né? Então, quando a pessoa também quer algo que não coincide com o que eu acredito, seja uma empresa ou pessoa física que eu atendo ambos, eu falo não, eu acho melhor não, porque a gente não compactua, né, dos mesmos princípios para isso, né? Então, é tão libertador poder fazer isso, né, Yara? Isso é verdade. É a Libertador. conexão, né? Mas eu sempre falo isso, que quando chega alguém e fala assim, não sei falar não, eu falo assim, você sabe, você está falando não para você. É que muitas vezes a gente não tem a consciência que a gente está falando não pra gente. Então, alguém pede para você fazer uma coisa que você não quer e aí você não sabe falar não, você está negligenciando o seu desejo, né? O seu caminhar, os seus pensamentos. Mas muitas vezes eu nem percebo que eu estou me negligenciando. Então, é É verdade. importante trabalhar nessa, né, ter esse olhar aí mais profundo para o seu eu. Isso aí. Amor, eu vou dar alguns recadinhos finais. Eu tô nessa live, essa já é a terceira semana. E eu amo tanto que eu faço que flui, né? Que eu nem tô vendo passar. Tem essa semana que eu tô falando de várias virtudes. Amanhã eu vou falar, amanhã não, quinta eu vou falar de abundância, força e merecimento, quinta-feira. E na sexta eu vou falar de pausa, autoestima e autocuidado. E a semana que vem tem várias outros temas, outras virtudes que a gente vai trazer aqui na live. E algumas têm convidados especiais também, sempre às 9 da noite. Essa jornada do equilíbrio, ela veio com o propósito de trazer luz assim para essas questões que a gente para pouco para perceber. E ela tem um pano de fundo muito grande da criança interior, que é o tema que eu trabalho muito, né? Como terapeuta da criança interior. Então, eu lancei um e-book, que são as nove feridas da criança interior, que impactam nas nossas máscaras de personalidade. E que, inclusive, na sua fala, dá para perceber muito, e você validou isso na sua fala, o quanto a adolescência ela é o auge da nossa máscara de personalidade. Quando a gente está olhando para fora, né? Está olhando para o mundo. E a gente entra para a vida adulta muitas vezes olhando para o mundo, esperando que os outros nos tragam aquilo que na infância faltou. Então, esse e-book gratuito, no link da minha bio, vocês podem baixar. Depois, se você puder divulgar também, Yara, nas Eu vou suas fazer redes. isso. Eu já vi que tem algumas mensagens aqui falando para postar os livros. Eu vou tirar Ai, foto. ótimo. Aí eu te Ótimo. marco, Mari, para você postar. E aí você já me manda Ótimo. o seu link e eu coloco também o link do seu e-book. Maravilha, eu mando o link para você botar um arraste aqui, legal. E aí Tá. tem lá na minha bio. E no último dia da última live vai ser um workshop de essência e propósito, onde eu vou trabalhar esses valores da essência que eu citei no comecinho, para que as pessoas entendam o que lá na infância, como a gente nasceu, que é a nossa luz mais divina, nosso potencial, né, mais divino, assim, que nos conecta com essa força maior. E que a gente perde muitas vezes por conta das feridas e das máscaras, né? Então, a gente depois na vida adulta tem desejo de resgatar essa essência. Então, no dia 23/10, na última live, precisa se inscrever também, tem um link na minha bio para se inscrever. Esse workshop é gratuito, vai ser de propósito e essência. E nesse dia desse workshop, eu vou lançar a turma 2, que é a turma 2 do grupo online para mulheres que eu conduzo, que chama O Resgate da Minha Criança Interior. Que é um grupo lindo, Yara, lindo, 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 lindo. Que a gente é um grupo de mulheres. Uma delícia, é um grupo de mulheres que a gente faz tudo online. Tem muitos exercícios para a gente aprender a resgatar essa criança interior que ficou machucada e que esqueceu dessa infância, né? Esqueceu, desculpa, dessa essência. E é a gente entrando em contato com essas dores para curar é que a gente consegue ter o portal para a gente encontrar essa essência de novo, né? Então, essa criança ferida, machucada, que ficou e esqueceu da essência,
dá para ser resgatada. E nesse dia do dia 23/10, eu vou lançar a turma 2 aí desse grupo online, Yara. Depois eu passo para você as informações quando eu lançar. Passa, divulgo sim. Eu quero te agradecer muito, amor. Muito lindas as ferramentas que você trouxe. Você tem um trabalho tão lindo. Eu convido vocês a darem uma fuçada na bio dessa riqueza aí, que ela tem umas cartinhas lindas que eu fiquei babando um dia de um sorteio que você fez, né? Eu falei, eu quero. Ah, tá aqui, eu acabei nem mostrando, né? Porque isso daqui também trabalha muito valor. Você trabalhar o animalzinho que tem dentro de você, né? Mas um dia a gente faz Maravilha. uma outra live sobre isso. Só sobre isso, maravilha. Então, eu quero te agradecer muito a gentileza, o seu tempo, sua dedicação hoje para a gente falar desse tema tão lindo de valores e felicidade. Amanhã eu vou colocar um IGTV lá sobre o resumo desses indicadores que eu trouxe hoje para as pessoas terem. Esses Uhum. indicadores, eu vou fazer um resuminho, vou colocar no IGTV lá. Você quer que eu deixe salva essa live? Pode deixar. Então, eu Deixa vou deixar salvo. salva. Eu não estou salvando nada nenhuma live das maratonas, mas as que tem convidada, eu tô salvando para vocês poderem ter também lá essa fala, essa troca lá salva, tá? Então, eu vou deixar salva também. Eu te marco nessa live, viu, amor? Tá, obrigada. Obrigada pelo carinho, pela confiança, né? E por esse momento tão prazeroso de trocar e aprender muito com você. Ai, foi lindo, Yara. Obrigada pelo convite. Saudade, viu? Um beijo. Beijo enorme, querida. Tchau, tchau. Tchau, gente.